é a mesma frequência, a mesma sintonia, o mesmo espírito. E o que é unção, gente? Unção é uma capacidade que vem do alto sobre pessoas improváveis, para que elas realizem coisas extraordinárias, sem ter os recursos necessários. Isso é unção, é algo que tem valor, mas não tem um preço. É algo que você não consegue comprar, você só pode receber se for dado do alto. Unção é o que faz um homem que estava preso em pecados, de repente, destruir aquelas cadeias que o prendiam. E mais do que isso, de alguém que era escravo, ele não se torna só um liberto, ele se torna um libertador de outras pessoas. E como nós precisamos da unção, irmãos, porque o evangelho está avançando, a igreja está crescendo, mas nós não podemos perder o fundamento. As pessoas estão cada vez mais, vamos dizer assim, humanamente falando, mais habilidosas para realizar as tarefas confiadas pelo Senhor. E isso é muito bom, porque nós devemos fazer com excelência. Devemos ser os melhores instrumentistas, os melhores cantores, devemos ser os melhores diáconos, comunicadores, professores de criança. Mas, irmãos, isso o mundo faz. Nós precisamos da unção de Deus para realizar. É impossível fazer a obra de Deus sem Deus. E muitas pessoas nos dias de hoje, elas estão fazendo muitas coisas, estão realizando muitas tarefas, e talvez nós estejamos nesse lugar. E a pergunta é: aquilo que eu estou fazendo tem unção? Tudo bem, gente? Então abre aí Isaías 61. Doce Espírito. Eu vou ler só a primeira parte que diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Você pode colocar a mão sobre a sua cabeça e dizer assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Você poderia declarar agora como alguém que acredita nisso? Diga: o Espírito do Senhor está sobre mim. Existe uma diferença entre desejar a presença de Deus, ok? Existem muitas pessoas que estão buscando a presença de Deus, mas existe uma diferença entre desejar a presença de Deus ou desejar o que a presença de Deus pode me proporcionar. Então, existem muitas pessoas que vão até a presença de Deus, que vão até Jesus, que vão até a igreja. Por quê? Porque elas precisam ser curadas. Está errado elas irem até lá? Está errado desejar a cura, gente? Não. Mas a partir do momento em que nós temos a revelação de quem Cristo é, o que Ele fez, o que Ele representa, nós já não buscamos mais os sinais. Agora nós buscamos o Senhor, e o Senhor faz com que os sinais nos sigam através da unção que Ele libera sobre nós. Então, existe um momento em que a gente está buscando a Deus porque precisamos de algo que a unção pode nos dar, e isso não é errado.
Mas nós precisamos entender que essa é uma porta de entrada. O que Deus deseja é que nós estejamos com o nosso coração apontado, buscando a unção e buscando a presença dEle, para que nós possamos ser plenos. E então nós podemos ter uma experiência de muitas vezes nem precisar orar. Peraí, não me julgue. Eu não estou falando da nossa vida de Mateus 6,6 de intimidade. Mas se você estiver com o seu coração buscando a presença de Deus, desejando o Senhor, talvez você vai passar por alguém que está doente, você nem vai orar, essa pessoa vai ser curada. Porque você não está buscando a unção por causa daquilo que ela pode te proporcionar. Então você não está buscando os sinais estão seguindo você. E nós estamos nesse tempo onde muitas pessoas querem óleo, querem unção, mas não querem o altar. Não querem se colocar em um lugar de rendição ao Senhor. Muitas pessoas querem poder, mas não querem viver os processos de Deus. Elas querem poder, elas querem ser empoderadas, e até por isso muitas vezes buscam um evangelho coach, que vai dizer: receba agora o poder. Pessoas que querem a plataforma, mas não querem a presença de Deus, querem a manifestação de Deus, mas fogem da transformação, porque todos aqueles que são visitados pela presença de Deus, eles vão ser transformados. Então, queridos, uma coisa que nós precisamos compreender é que a unção não é dada para exaltar a homens. A unção nos é dada sempre para cumprir um propósito eterno. Se existe algo tão glorioso em receber unção, nós precisamos ter o cuidado de compreender que a unção, a mesma unção que pode me fazer viver o propósito de Deus, é a mesma unção que pode me matar. Quantos querem unção aí? Agora já tem menos mãos, né? A mesma unção que pode me fazer viver coisas extraordinárias, sendo improvável, que não tem os recursos, é a mesma unção que pode me matar. Atos 1:8 vai dizer o quê? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O poder vem, o poder, quando nós nos reunimos e nós estamos no mesmo lugar, com o mesmo propósito, a unção vem. A unção desce. O Espírito já está em nós, mas quando nós nos reunimos, irmãos, com uma intenção clara, porque nós estamos oferecendo para Ele um culto racional, a unção vem. Isso independe do meu sentimento, independe de eu estar no meu dia mal, bom. Se nós dobrarmos o nosso coração, se nós buscarmos ao Senhor, a unção dEle vem. Mas por que essa unção vem? Ela tem um objetivo: sermos testemunha. Então todo poder que eu recebo, toda unção que eu recebo, ela sempre vai ter uma finalidade: ser testemunha. Testemunha de quem? De Jesus. Porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então Deus derramou uma unção sobre a minha vida, e eu tenho um dos 9 dons, que é impor as mãos sobre os enfermos. Eu tenho o dom de cura. Então, isso aqui não é para mim me tornar o curandeiro da igreja, porque hoje em dia tem os cruzada de milagres. Ah, amor, tá. É que agora tem essa coisa chata aí, né? De volta. Mas você vai ouvir também, você está indo no curandeiro? Você vai passar no... Não, Deus o livre.
Obrigado. Cadê o seu Albino? Não é para mim me tornar o curandeiro. Não é para, nossa, cara, lá naquela igreja é uma bênção. Mas o Joel, porque foi ele que profetizou que o Espírito ia ser. Quando ele ora, o Espírito vem. É para ser testemunha. É para que quando aquela pessoa seja curada, seja liberta, ela saia daquele cativeiro, você vai pegar nas mãos dela, olhar nos olhos dela e dizer assim: cara, glória a Deus, olha o que Jesus fez na sua vida, e isso é só o começo. E vou te dizer, Jesus não quer só te curar, Ele quer salvar você. Então a unção não é um troféu espiritual, uau, uau. A unção é uma responsabilidade. Existe uma geração correndo atrás de conferências, de campanhas, de movimentos, de homens de Deus, buscando receber algo de Deus muitas vezes. Nós estamos participando de uma convenção. Teve noite lá que eu acho que tinha mais de 10.000 pessoas. Milhares de pastores. E a gente sempre busca blindar e guardar o nosso coração, porque coisa triste é você ver que tem pessoas que vão nesse lugar para tirar uma foto. Para ver se alguém coloca a mão na cabeça. Eu acredito, irmãos, em transferência de unção. É bíblico. Romanos 1:11, Paulo fala para os romanos assim, ó: eu muito desejo ver vocês, a fim de repartir convosco algum dom espiritual. Então repartir a unção é bíblico. O problema não é quando se busca a unção, o problema é quando busca a unção sem a entrega. Busca fogo sem altar. Aí esse fogo se torna um fogo estranho, irmão, porque não tem um altar para ele queimar. Pessoas que buscam poder sem caráter. Tá tudo bem, gente? Posso continuar ou paramos por aqui? A unção sem caráter destrói a pessoa que a carrega. Vou repetir. Unção sem caráter destrói a pessoa que a carrega. Vocês lembram de Sansão ou não? Sansão, ele tinha força para vencer exércitos, mas ele não tinha domínio para controlar os seus desejos. Quantos homens que receberam uma carga do céu, irmãos, que não tem como, quando você olha aquela pessoa, você diz, cara, só pode ser Deus. Aí daqui a pouco você vê uma notícia que aquela mesma pessoa que estava fluindo na unção é a mesma pessoa que bate na esposa. Irmãos, não tem como. É a mesma pessoa que é soberba. É a mesma pessoa que rouba. É a mesma pessoa que mente. Não tem como. Ou melhor, tem como. Porque a unção sobre alguém que não tem um caráter transformado é como se fosse uma Magno 357 para cometer um homicídio. É como se fosse amarrar uma corda e se enforcar. Sansão carregava uma unção de libertador, mas terminou preso, cego e servindo de entretenimento para os seus inimigos.
Juízes 16, 20 vai dizer assim: retirou-se dele o Senhor, e ele não sabia. Isso é assustador, sabe por quê? Uma pessoa pode continuar se movimentando sem perceber que a presença foi embora. Vocês estão comigo aí, gente? Um ministro pode continuar pregando sem perceber que a presença foi embora. Um cantor pode continuar cantando sem perceber que a presença foi embora. Um diácono pode continuar servindo sem perceber que a presença foi embora. Um empreendedor que começou debaixo da unção de Deus os seus negócios pode continuar funcionando sem perceber que a presença foi embora. Existe muito barulho, muito movimento, muita performance, mas pouca presença. Pessoas que aprenderam a reproduzir um ambiente espiritual sem viver uma intimidade verdadeira. Pessoas que aprenderam a performar, fazer um culto. A unção genuína não nasce num palco, nasce no secreto. Amém? Olha para quem está do seu lado e diga assim: para ter unção, você não precisa estar em um palco. Se Deus quiser que você esteja, você vai estar. Mas para ter unção, é só se fechar no seu quarto. Foi no secreto que Davi foi formado. Foi no deserto que Moisés foi quebrantado. Foi na caverna que Elias ouviu a Deus. Mas Elias não ouvia antes? Sim, ele ouvia. Mas ele viu Deus no fogo, na chuva, de tudo que é jeito. Aí quando ele vai para a caverna, ele escuta Deus como? No sussurro. Foi no anonimato que Jesus passou 30 anos antes de 3 de ministério. Então talvez você já tenha buscado a unção há algum tempo e está pensando, mas nada está acontecendo. Já está acontecendo, irmãos. É nos bastidores que Deus vai nos formando. É no momento em que ninguém está vendo, Deus está nos formando. Deus está liberando sobre a nossa vida. Sabe por que isso acontece de forma secreta ou no cotidiano, onde não tem muita plateia? Porque Deus não unge personagens. Deus unge homens e mulheres transformados. Uma pessoa pode performar por um tempo, irmãos, mas chega uma hora que não tem jeito. A Bíblia diz que aquele que é espiritual discerne as coisas do Espírito. Todas as coisas ele discerne, e por ninguém ele é discernido. Então Isaías 61 que nós estávamos lendo, e até eu falei para você colocar a mão e declarar, talvez você pensou, mas esse texto não está falando sobre mim. Esse texto era uma profecia sobre Jesus. Sim, é uma profecia sobre Jesus, e que depois de alguns séculos ela se cumpre em plenitude, onde Lucas escreve no capítulo 4, depois você pode ler, eu vou só falar a parte principal. No 4 do 16 ao 21 vai falar sobre isso, quando Jesus entra na sinagoga, e ele
recebe o livro do profeta Isaías, ele abre e ele lê: o Espírito do Senhor está sobre mim. Aí ele começa a falar esse texto, e quando ele termina a leitura, ele olha para a sinagoga e ele diz assim: hoje se cumpriu essa palavra, e entrega o rolo. Porque a palavra Cristo significa o quê? Gente, a palavra Cristo significa o quê? Ungido. E alguém poderia perguntar: mas o que isso tem a ver com a gente hoje? Se essa palavra foi sobre Jesus, se essa palavra se cumpriu em Jesus, o que isso tem a ver com a igreja hoje? Romanos 8:11 vai dizer: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Tem um texto que diz também: o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos vivificará os vossos corpos mortais. Então, a igreja não carrega a história de Deus, a igreja carrega a unção de Deus. Meu Deus, eu vim na igreja certa hoje, não? Então, hoje existem muitas pessoas que vão apresentar a história de Deus, mas nós não estamos aqui para contar a história de Deus, nós estamos aqui com o Deus da história para cumprir aquilo que as Escrituras dizem sobre essa estação na face da terra. Então, é Atos 29, continua. A mesma presença que desceu sobre Jesus no Jordão habita dentro de todos aqueles que já nasceram de novo. É difícil acreditar isso, não é? Muitas vezes. Mas nós precisamos, irmãos, essa convicção, e nós precisamos ficar declarando, e nós precisamos pedir para que o Espírito Santo transforme, que Ele possa nos transformar pela renovação do nosso entendimento, porque é isso que as Escrituras estão dizendo. Quando eu olho para mim, na minha perspectiva humana, eu vou ver o Fabiano, alguém falha, alguém limitado, alguém que já caiu, alguém que nem poderia estar aqui, mas as Escrituras dizem que o mesmo Espírito que ressuscitou o meu Jesus, é o mesmo Espírito que habita em mim. Então você vê que está escrito ali, o que tem a ver o sopro? Porque o sopro é o vento. A gente vê o vento e o óleo caminhando junto na Bíblia. O vento sempre fala do mover invisível, não é? João 3,8 diz o quê? O vento sopra onde quer, não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Alguém consegue ver o vento aí, gente? E nesses dias que tem dado um ventinho aqui em Floripa, você não está sentindo ou não? Quem colocou um casaquinho aí? Você sente, mas ele é invisível, ele está se movimentando. E já o óleo representa a manifestação visível dessa unção invisível. Enquanto o sopro é algo que está acontecendo no invisível, a unção é a manifestação daquilo que já está sendo feito. Então a gente vê que lá no Éden, o que gerou vida para Adão? O sopro. O sopro gera vida. E a unção ativa o propósito, porque a unção é para. O sopro de Deus em mim vai me dar vida, vai me fazer nascer de novo, vai transformar o meu homem interior. Mas a unção, que é o óleo que cai sobre mim, é para mim realizar o propósito que Deus tem para a minha vida. Se não, mano, Jesus me recolhi e pronto, acabou. Então em Gênesis Deus soprou no homem. Em João no capítulo 20, Jesus soprou sobre os seus discípulos. Em Atos no capítulo de número 2, a gente vê que a Bíblia diz que era um som como de um vento impetuoso. Porque todas as vezes que Deus vai iniciar um novo tempo, Ele envia um sopro primeiro.
E o que é um sopro? É algo que eu não estou vendo, mas eu já estou sentindo. Nesses dias nós temos falado assim, cara, eu não sei como vai ser, mas vai ser. Eu não sei como Deus vai fazer. Eu não tenho percepção clara de muitas coisas, mas eu já sinto um vento soprando. Quem já teve essa sensação, irmãos? Sabe? Até nos ventos contrários. Parece que nada está acontecendo, e quando você olha para a sua volta, parece que Deus esqueceu de você, parece que, gente, onde é que está Deus? Aí Ele manda um sopro. E talvez você estava naquela trilha, correndo, fugindo, desesperado com os problemas. E aí você faz igual Jacó em Betel. Você desperta do sono e você diz, cara, Deus estava aqui, eu nem percebi. Isso é quando o sopro chega. Eu estava correndo com medo do meu irmão, mas agora eu vou correr para o meu irmão, porque eu tenho uma palavra que eu tenho que voltar para o meu pai. Ei, eu vou falar uma coisa, talvez esse problema que você está fugindo, é o problema que Deus está dizendo para você enfrentá-lo, para você poder chegar no lugar onde Ele quer levar você. Gênesis 12 vai dizer, hein? O Senhor chamando Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para onde? Para uma terra que eu te mostrarei. Sai da onde? Da casa do teu pai. Aí quando você lê Gênesis 37, Jacó está numa crise, ele já entendeu, ele diz, cara, eu estou aqui já todos esses anos, esse Labão fazendo isso comigo, porque para cada Jacó tem um Labão, já trocou 10 vezes o meu salário, e não adianta você pensar que está sendo injustiçado, irmão, porque debaixo de tudo isso ainda Jacó estava recebendo graça. Porque quando Labão falava assim, não, as que forem listrada vai ser tua, nascia tudo listrada. Não, as que forem sem lista vai ser tua, nascia tudo sem lista. Eu digo, meu Deus do céu. Jacó tinha uma palavra sobre a vida dele. Só que ele precisava voltar. Em Gênesis 37, o que Deus fala? Volta para a casa do seu pai e eu te abençoarei. Volta. Volta e corrige a sua rota, que eu vou derramar a unção de novo sobre você. Você tomou decisões na sua jornada, você escolheu caminhos, você em algum momento perdeu a minha unção, mas eu estou dizendo volta, porque eu quero derramar sobre você novamente. Lá era uma volta para Isaac, mas hoje para nós é como diz na parábola do filho perdido: voltarei para a casa do meu pai. A unção está onde, gente? No pai. A unção não está no pastor. O meu pastor é o homem mais ungido que eu conheço, e eu vou perseguir para ter essa porção. Mas ele não tem a unção, ele carrega a unção. Quem tem a unção é o Pai que está no céu. Então, quando Deus quer iniciar algo novo, o que Ele faz?
Ele sopra. E quando Ele sopra, os mortos vivem. Quando Ele sopra, identidades são restauradas, chamados são despertados. Esses dias aqui é um dia de despertamento, irmãos. Alguns de vocês aí que estavam sentados só com os olhos fixos nos seus problemas, o Senhor vai trazer você para fora de novo. Ele vai te arrancar desse redemoinho onde você não consegue olhar para o alto, olhar para o céu. Não é? Eu elevo os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro não vem do monte, o meu socorro vem do Senhor que está no céu. Nessa manhã, enquanto eu estou falando aqui, eu percebo, parece como que Deus levantando cabeças, porque esses dias nós recebemos uma palavra: levantai, ó portas, as suas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Levante a sua cabeça, existe uma unção fresca para ser derramada sobre nós nesses dias, e você está olhando para trás e pensando: já foi, já aconteceu, meu Deus, lembra do tempo diante do trono, Judson, pessoas que foram pais para nós, David Keelan, Antônio Cirilo. Ei, mas nós somos a geração de Isaac, nós estivemos assentados com Abraão, mas é hora de nós pegarmos a nossa porção para entregar para Jacó, para a próxima geração. Chega de transferir para o governo, chega de transferir para o pastor, chega de transferir para o sistema. Não, existe uma unção fresca. Deus está dizendo: volta para a minha presença, que eu vou derramar algo novo sobre você. Hoje o Espírito Santo não está aqui só como um vento, irmãos, Ele está como uma presença real. É essa unção que nos refaz, essa presença que nos cura por dentro, porque a primeira coisa que Ele diz, Ele fala assim: Ele enviou-me para curar os quebrantados de coração. A primeira coisa que acontece quando a unção vem, ela nos refaz, ela pega aquele coração em pedaços, ela pega aquele coração de pedra e transforma em um coração de carne. Antes de Deus usar alguém publicamente, Ele vai tocar nessa pessoa profundamente. Antes de ser usado por Deus, eu vou ser tocado por Deus. Antes de libertar os cativos, eu serei liberto. A unção, ei, presta atenção, olha aqui para mim. A unção se manifesta aqui, irmão, na mão. A unção se manifesta na mão. Imporão as mãos sobre os enfermos. A unção se manifesta aqui na mão, mas não começa aqui, começa aqui. A unção começa aqui. A unção começa aqui. Quando eu olho para o Senhor e digo: Senhor, não me faça subir nesse lugar se a Tua presença não for comigo. Quando eu digo: Senhor, eu não posso vencer essa batalha, mas em Ti eu vou desbaratar exércitos, eu vou saltar muralhas, por causa da Tua unção em mim. Muitas pessoas, irmãos, eu estou com meu coração tremendo aqui. Muitas pessoas estão servindo a Deus, mas elas estão quebradas. Muitas pessoas estão servindo Jesus, como o povo de Israel trabalhava para Faraó. Eu quero profetizar que nessa casa não haverá doentes, não haverá servos quebrados. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que nessa casa os ministros serão cheios da graça, terão um coração quebrantado sim diante do Senhor, mas um coração refeito dia após dia nele.
pessoas quebradas liderando, pessoas quebradas pregando. Elas estão ativas por fora, mas estão quebradas por dentro. E qual que é o problema desse coração ferido? É que um coração ferido vai ministrar a partir da sua dor. Um coração ferido ministra a partir das suas dores. Então tem muitos homens que estão arrebentando por aí, irmãos, mas eles estão arrebentando porque eles querem mostrar para o outro que ele pode. Que Deus nos livre disso. Nós não somos maiores que ninguém e nem pretendemos ser maior do que ninguém. Nós só queremos ser igual a Cristo. E se Ele quiser nos fazer crescer, seja feita a tua vontade e não a minha. Então a primeira coisa que a unção quer fazer na sua vida e na minha é curar o nosso coração. Moisés, coloca a mão sobre o seu peito. Tira, Moisés, o que tinha? Lepra. Moisés, coloca a mão de novo. Colocou, tirou, estava limpa. Por quê? Porque como estiver o meu coração, vai estar o meu serviço. Como estiver o meu coração, vai estar a unção que eu vou estar liberando. Nós não podemos lançar uma unção sobre a vida das pessoas envenenada. Não, porque o Espírito de Deus não tem nada com isso, irmãos. O Espírito de Deus não está nisso. Eu quero profetizar um tempo de cura sobre traumas. A palavra de Deus fala que Ele mesmo fez a ferida e Ele ligará. Eu sei que nesses dias são dias onde pessoas estão feridas com sistemas religiosos, com lideranças, mas eu quero declarar que assim como em Gênesis 12, Deus falou para Abraão, sai da casa do teu pai, mas lá em Gênesis 37, Deus falou para Jacó, volta para a casa do teu pai Isaac. Eu quero declarar sobre a sua vida, se foi um homem que te feriu, vai ser um homem que vai te curar. Se for uma mulher que te feriu, vai ser uma mulher que vai te curar. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus continua usando gente. Ele depositou a unção dele sobre gente. E você não vai perder o propósito de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, por causa de uma ferida. Vai doer, irmãos, porque quando espreme, dói. Nós somos da época que quando fazia um corte grande, irmãos, antes de qualquer coisa, a mãe já pegava um pedaço de pano, colocava uma banha, enrolava, prendia, dava aquele raladão na perna, caiu de bicicleta. Que upa o que, meu amigo? Vem aqui, mentiolate. Doía mais a cura do que o acidente. O acidente você estava na adrenalina, a gurizada ria. Então, irmãos, um coração ferido, ele vai ministrar a partir da dor. Aí a gente vê a vida de Saul. Ele foi rejeitado porque ele tentou manter a aparência. Você não precisa manter a aparência. Eu quero dizer uma coisa para você: você não precisa manter a aparência. Você precisa manter a sua essência. Então, mano, se você estiver quebrado, não tenta disfarçar, não tenta maquiar. Deixa o Nazareno resolver essa parada. Para que você quer impressionar tentando transmitir uma mensagem de que está tudo bem? Olha o paradoxo. Se não está tudo bem, está tudo bem, gente, fica tranquilo. Nem o mal dura para sempre. Pode ser que num dia o teu motor queima, funde, mas pode ser que no outro dia o teu patrão vem te dar uma carta de consórcio contemplada na mão e vai lá, filho, pega um
carro novo. Não, mas a gente só olha o momento. E agora, meu Deus, eu vou morrer. Você não vai morrer! Agora não. Um dia, e que demore muito para a glória de Deus, que você possa ver os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos vivendo a palavra do Senhor, você possa ver o cumprimento da palavra do Senhor na sua vida, que toda a sua descendência será reconhecida como família bendita do Senhor, porque essa é a palavra do Senhor. Primeiro livro de Samuel 16:7. O homem olha para a aparência, e o Senhor? Vou falar de novo isso aqui. Tem gente que diz, mas Deus conhece o meu coração. Isso é um perigo, gente. Deus conhece o meu coração, isso me dá temor, isso não me dá alívio. O homem olha para a aparência. E às vezes nós preferimos mostrar uma aparência para ficar confortáveis diante dos homens, quando nós deveríamos mostrar o nosso coração para ficarmos plenos diante de Deus. Então a presença de Deus nunca vai nos expor para nos humilhar, ela nos expõe para nos curar. Um médico, quando precisa fazer um procedimento, qual que é a primeira coisa que ele faz, gente? Misericórdia, ele tira toda a tua roupa, e você bota aquele aventalzinho e fica só com um risquinho aqui atrás. Sangue de Jesus tem poder. Ele vai te botar naquela maca, mano, você vai ficar nu. Mas o que vai acontecer? Ele está fazendo aquilo para expor, para arrancar, para tirar a enfermidade. Então Deus não nos expõe para nos humilhar, Ele nos expõe para nos curar. No lugar de cinzas, verei com a minha alegria. No lugar de desonra, dupla honra. Vocês estão preparados, gente? Deus quer derramar uma unção sobre nós. Sabe, a gente está no mesmo lugar, reunido pelo mesmo propósito. Eu só estou esperando a hora que diz assim, de repente. E de repente os caras ficaram tudo doidos naquela igreja, mano, tudo chapado. Meu Deus do céu, os caras saíram pregando o evangelho, curando enfermo, outros saíram abrindo empresas, prosperando. Cara, de repente aconteceu uma coisa. Não, vamos ver, vamos conferir aí, vamos puxar os dados dessa galera, tem alguma coisa errada. Então, queridos, essa exposição é porque tem feridas que ninguém vê, tem traumas, rejeições, palavras lançadas, abandonos, frustrações, que fazem parte da nossa jornada, mas às vezes aquilo ali está escondido. E hoje o que o Espírito Santo está fazendo? O Espírito Santo hoje, enquanto nós estamos ministrando a palavra, ele está entrando em lugares que nenhum homem pode entrar dentro de você para arrancar isso. Porque a unção verdadeira não só te usa, a unção verdadeira te restaura primeiro, para depois Deus te usar. Salmo 147:3 diz: sara os quebrantados de coração e lhes pensa as feridas. Existe um óleo do Espírito hoje aqui sendo derramado sobre as memórias. Esse óleo sobre a ferida é sobre as memórias. Isso não quer dizer que a sua memória vai apagar, mas isso vai ser só uma lembrança, vai ser só um testemunho. Quando você lembrar, não vai doer mais. Quando você lembrar, você não vai se ofender mais. Quando você lembrar, você não vai ter desejo de vingança mais, porque o Senhor vai derramar um óleo para curar as suas memórias hoje. Talvez você aprendeu a funcionar sem estar bem. Você aprendeu a sorrir estando machucado. Talvez você aprendeu a continuar mesmo sangrando. Mas hoje Deus está dizendo: eu não quero só o teu serviço, eu quero o teu coração.
Isaías 61:3, ele diz o quê? Coroa em vez de cinzas. Coroa em vez de cinzas. O que é cinza, gente? Quem gosta de um churrasco aí? Meu Deus, eu recebi uns convites hoje, mas eu estou só a capa da gaita, estou aqui só pela misericórdia. Mas eu não costumo rejeitar essas coisas não. O que acontece quando termina o churrasco? Você vai lá na churrasqueira depois, aquilo estava maravilhoso, o que tem lá? Cinza. O que é cinza? Acabou. Cinza é fim. Sabe o que a unção faz? Onde você está dizendo fim, acabou, ele está dizendo não, eu vou te dar uma coroa. Aonde você está dizendo que é o fim, eu vou dar um testemunho. Capeta, você vai ter que correr. Então, queridos, hoje, nessa manhã, Deus está tocando em áreas das nossas vidas que estavam secas e derramando óleo de unção. O Senhor está removendo todo o peso antigo. Existem pessoas que estão sendo curadas aqui nessa manhã de ciclos emocionais de anos. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio nisso que eu estou falando. Eu sei de onde Jesus me tirou. O óleo está descendo sobre lugares feridos. Meu Deus do céu, eu preciso ir. Agora que eu vou para o segundo ponto da minha mensagem. Essa então unção, primeiramente ela nos refaz, ela restaura o nosso coração. E depois ela nos ergue. Então nós estamos quebrados. Curar os quebrantados de coração. Depois ela nos ergue. O texto do versículo 3 também diz: óleo de alegria ao invés de pranto. A minha filha está aqui. Joy, alegria. O Senhor me deu uma palavra. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu nem sabia, na verdade nós não tínhamos nem planejado nada. Na verdade a gente estava planejando retirar o útero da Elisa por causa das dores da endometriose. Tipo assim, você não pode ter filho, você já teve 3, e agora você está só com dor. Então vamos. E aí a gente fez todos os exames para tirar o útero, para acabar com a dor, com o sofrimento. E aí de repente vocês começam a vomitar, começam a passar mal. E eu nem assim, daqui a pouco, meu Deus, eu já vi esse filme. E a Joy veio trazendo essa alegria, esse tempo de alegria. Porque a unção, ela cura o teu coração, mas depois ela te levanta e restaura a tua identidade. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nesses dias o Senhor vai restaurar a alegria no meio da igreja. Chega, irmão, esse rosto prostrado. Não, nós vamos voltar a celebrar. Nós vamos fazer como as canções antigas diziam, pulando como um filhote de um boi selvagem. Nós vamos celebrar ao Senhor. Celebrar ao Senhor, com vozes de júbilo. Entrar nos seus átrios com cânticos de louvor. Não, ninguém vai precisar ficar falando aqui. Não, irmão, nós vamos ter que... Calma, irmão, tá bom, aleluia, glória a Deus, que igreja. A alegria da vida de um pastor é essa, mano. Ele tem que frear ao invés de empurrar. Eu prefiro trabalhar com gente que precisa de freio do que gente que diz, vamos. Não, irmãos, porque nós não somos boiadeiros para ficar tocando boi. Nós somos pastores para conduzir ovelhas. Mas Deus não apenas nos consola, Ele nos reposiciona, porque a presença de Deus nunca vai deixar alguém igual estava. Quando Isaías entra no templo, em Isaías 6, ele entrou como um homem comum, mas ele saiu como um profeta comissionado.
Quando você entra na presença de Deus e a unção pega você, irmão, você sai dali reposicionado. Quando Jacó encontrou com Deus, ele deixou de ser Jacó e se tornou Israel. Quando Simão tem uma revelação de Jesus, agora ele não é mais, agora ele é Pedra, Petrus. Então a unção, gente, primeiro livro de Samuel 10:6 vai falar que até Saul, recebeu. Serás transformado em outro homem. Quando você entrar no meio dos profetas, a unção vai vir sobre você e você vai ser transformado em um outro homem. A unção muda a nossa linguagem, muda o ambiente, muda a nossa mentalidade. É impossível uma pessoa dizer que está carregando a unção de Deus e ela não muda a sua mentalidade, não muda o seu ambiente, a sua linguagem. Tem muita gente que está vivendo abaixo daquilo que Deus chamou para ser. Mas o Espírito Santo nessa manhã está rompendo toda e qualquer mentalidade de escravos. Porque existe uma unção e essa unção é verdadeira e não mente. Romanos 8,15 diz: não recebestes o espírito de escravidão. Então nós não nascemos para ficar presos ao medo de um escravo, da chibata. E agora, meu Deus, como é que vai ser amanhã? E agora? Não, irmãos, nós não fomos criados para viver assim. A unção de Deus não vem para impressionar, ela vem para transformar. A unção de Deus nos posiciona aonde qualquer currículo não poderia nos levar. Quem tem empreendimentos aí, levanta a mão. É difícil competir, não é? Os caras têm o tráfego, os caras têm tudo, mano. Mas a unção de Deus faz você ir em lugares que nenhum currículo, que nenhum recurso pode ir, nenhuma habilidade. Irmãos, no período da pandemia, eu me assentei 7 vezes com o governador. 7. Pastor, por que você está falando isso? Quem sou eu para sentar lá? Eu me lembro que na primeira vez que eu fui lá, com mais alguns pastores, nós tínhamos, eu lembro até o nome do secretário, mas não vou falar aqui. Tinha um secretário da saúde, mano, que quando ele entrava, velho, para dar a notícia, ele dizia que vai morrer, vai. Tinha pessoa que pensava assim, cara, que se ela colocasse a cabeça para fora da porta, morreu. Cara, era desgraça, 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 desgraça. Passava, a primeira notícia que ele dava era quantos óbitos tinham acontecido. Aí o governador pediu para os pastores que estavam ali, se eles tinham algum conselho, alguma coisa para falar. Eu falei uma coisa para ele. Eu disse assim: governador, eu estou aqui nessa mesa, nesse ambiente, porque eu acredito que Deus me colocou aqui. E nós somos proclamadores de boas novas, porque nós temos o Evangelho de Jesus. Se eu pudesse te dar um conselho, se o senhor quiser acatar, por que quando começar a dar o boletim do dia com o secretário de saúde, por que ao invés de começar falando sobre morte, você começa a falar das pessoas que foram salvas, das pessoas que passaram? Isso está aterrorizando as pessoas. E assim como o homem pensa na sua alma, assim ele é. Irmãos, diante do eterno, no outro dia, cara, quando abriu parecia que era outra coisa. Eu não poderia estar lá. Eu não poderia estar lá, Mário. Quem é o Fabiano? Aquele cara que não consegue ficar com 5 reais no bolso, que sai correndo para fumar uma pedra. Mas a unção de Deus, ela te habilita a fazer coisas, irmãos,
que nenhuma conexão, nenhum currículo, nenhuma influência ia fazer. Então eu quero incentivar você nesses dias a ser ousado. O Espírito Santo quer derramar algo sobre a sua vida. E existem pessoas aqui que você talvez nem acredita, mas você vai tocar áreas inteiras. Você vai tocar empreendedoras. A bolsa é só o disfarce. Porque mulher gosta de bolsa, né? Mulher gosta de bolsa. A Elisa, glória a Deus, obrigado Jesus por esse diferencial que me ajuda muito. Então a presença de Deus vai levar você a lugares que a força humana jamais levaria. Eu liberei uma palavra sobre um homem aqui dessa casa, e nos próximos dias nós vamos ver, cara. Nós vamos ver, esse cara, ele tem muita excelência no que ele faz. Deus vai, cara, vai abrir uma porta extraordinária para ele. Eu falei para ele, se prepara para assustar, mano, o que Deus vai fazer. Porque, cara, a unção precisa nos arrancar desse lugar, desse quadradinho, sabe? Dessa visão fechada. Hein, Eduardo? Hã? E se você continuasse com a tua mente pensando, lesionei meu joelho, me machuquei, não posso mais jogar futebol, agora acabou minha vida, não posso mais prosperar. Não, mano, está prosperando. Porque a prosperidade não está no que eu faço, está em mim. A unção está em mim. Jesus não falou, Pedro, vai fazer uma faculdade, uma teologia, vai fazer um aperfeiçoamento, uma especialização. E não estou falando contra estudo, todos nós estudando, amém? Estou numa luta para terminar uma de gestão pública, meu Deus do céu, está difícil. Jesus não falou para Pedro se especializar. Jesus falou, Pedro, vai lá e pesca um peixe. E o primeiro peixe que você tirar, você vai tirar uma moeda da boca do peixe. Você sabe, eu falo sobre isso faz tempo. Aquela moeda, mano, era um starter, valia 4 denários. Ele teve que pescar 4 vezes. Ele pescou e na primeira já tirou para resolver 2 impostos de 2 dracmas. E às vezes nós pensamos, olha lá aquele advogado, olha lá aquele cara. Não, irmãos, Deus abençoa aqui, ó. A unção está aqui, ó, na tua mão. Aquilo que você faz, Deus vai fazer prosperar. Você vai se aperfeiçoando, você vai crescendo, você vai avançando. Mas enquanto você está realizando, Deus está prosperando você com aquilo que você faz. A unção faz isso. Moisés dizia o quê? Eu não sei falar. Jeremias disse o quê? Eu sou muito novo, eu sou um menino. Gideão disse, eu sou o menor do menor do menor. Eu sou da menor das tribos. Aí da menor das tribos eu sou da menor família, a família mais pobre. E da menor família eu sou o filho mais novo. Eu sou o menor do menor do menor. Menor ao cubo. Aí Deus olha para ele e diz, homem valente, levanta-se homem valente, vai nessa fé porque eu sou contigo. Mano, se a unção pegar você, acabou. Ei, a tua vida, ó, troca, vira. É da noite para o dia. Essa não é uma mensagem coach, esse é o evangelho de Jesus. Essa unção quer vir sobre você nessa manhã. Deus não está procurando as pessoas mais capazes. Ele sempre ungiu quem estava disponível. Então, hoje Deus está fazendo assim, ó. Deus está rasgando rótulos antigos. Rótulos que foram colocados sobre você, está imprimindo de novo no seu espírito novamente. Você é um filho, você tem a minha unção. O Espírito Santo está levantando homens e mulheres que estavam escondidos, mas nesses dias vão ser expostos novamente. Essa unção que nos cura, essa unção que nos levanta, é a unção que nos envia.
João 20, 22 vai dizer: soprou sobre eles. O sopro veio antes do envio. Soprou sobre eles o Espírito e os disse: vão e pregue o Evangelho. Jesus não mandou seus discípulos saírem imediatamente. Primeiro ele mandou esperarem. Primeiro ele disse: permaneçam na cidade até que sejam revestidos do alto. O céu nunca vai chamar alguém para fazer a obra na força do seu braço. Primeiro nós esperamos, como? Orando, buscando, crendo. E aí a unção vem. E aí Deus fala: agora vai. Esse vento que veio em Atos 2, esse som como de um vento, faz com que o mesmo Pedro que negou Jesus, agora prega para uma multidão. Cara, Jesus está trabalhando muito nesses dias, cara, sobre a minha ótica e a minha perspectiva a respeito das pessoas. Porque é muito fácil de nós nos enganarmos. Que às vezes você pensa: nossa, essa pessoa, quando você vê, mas sumiu. Cadê? Acabou. Morreu. Aonde? É Demas, não conseguiu, amou demais o mundo. É Diótrefes, não tem jeito, ele quer fazer confusão, mano, rolo. O Satanás pega ele mesmo, ele sai picando tudo que ele põe a mão. Mas como diz o paranaense, às vezes você olha assim para uma pessoa, você não dá 10 centavos, mano, quando você vê que aquela pessoa está fluindo numa unção. Ah, Deus é maravilhoso. Sabe por que Deus faz isso? Porque Ele não reparte a glória dele com ninguém. Deus vai pegar você nesses dias. Alex, você tem se esforçado, mas você sabe que a tua plataforma é lá dentro daquele CD. Transitando dentro dos lugares onde o Senhor nos plantou. Não é? Você já viu o teu púlpito? Eu vi o teu púlpito lá na tua foto. Conseguiu ver o teu púlpito? E não vai ser só o grupo dos funcionários colaboradores. Vai ser os homens do alto escalão que vão sentar para ouvir. Porque eles vão olhar: cara, essa mulher tem algo diferente. Pode sentar aqui que eu te explico. Hã? Fica tranquila, Luana, que essa pausa ela é temporária. Você já viu que o projeto, ele não saiu do papel, mas você já viu que o projeto já está acontecendo? Primeiro nós desenhamos o projeto, e depois nós vamos estabelecendo. Não adianta nós termos a recepção mais bonita do mundo, irmãos, com balcão, painel de LED, se isso não for uma verdade. Se isso não está dentro de nós. A hora que Deus der o dinheiro para vocês abrem essa mão. Para nós botar, mano, nós vamos fazer um negócio ali na frente. Nós precisamos ter uma cafeteria, aleluia. Meu Deus, nós já temos aqui a barista. Karina, eu vou colocar uma caixinha lá para você ficar ouvindo. Não, estou brincando, meu filho. Aquele café bourbon amarelo. Mas tem que ser uma verdade. Feche seus olhos um pouquinho. Deixe o Espírito tocar o seu interior nessa manhã. Deixa essa unção
vir sobre você. Abre os olhos, Senhor. Fica livre, irmãos. Se você ora em línguas, fica livre.